Shalom, shalom, amados, mais uma vez aqui com vocês, com o hebraico, né? Agora eu vou mostrar tão somente o mecanismo do hebraico. Depois nós podemos dar muitos exemplos aí, com uma frase completa, com mais palavras, né? Para que você possa exercitar aí a sua linguagem aí, né? A sua fonética, né? O seu sotaque. Mas eu estou mostrando, por enquanto, como que funciona o mecanismo do hebraico. Esses dias eu falei na conjunção, e hoje nós vamos falar do artigo, tá certo? Então, tem essa regrinha aí, não foge disso, tá bom? Então, a forma mais comum é o rei aqui com um tracinho embaixo, que fica aqui na primeira coluna, e você aí tem uma palavra maim, quer dizer águas, eu vou falar as águas, hamaim, hamaim quer dizer as águas. O artigo, ele não muda quanto a singular e plural, ok? O que muda é o final do substantivo, tá certo? Que você vai aprender ainda com o passar do tempo aí. Para você que não está entendendo nada do que eu estou falando, você precisa assistir os vídeos anteriores, procurar no canal, quando eu falei do alfabeto, quando eu falei de cada letra, quando eu falei de cada sinal diacrítico, são as vogais, para que você possa entender o som das palavras. O hebraico é lido da direita para a esquerda, ok? Ele é usado também antes de o rei, o ret, o yud, com o shivá, e o mem com o shivá, da maneira como está aí, com o tracinho embaixo também não muda, tá certo? Hayol, quer dizer, o rio, a hereve, que é a espada, e Harihal, que é o templo, Harihal. Se você tiver alguma dificuldade no Ra aí, o princípio, o artigo, ele não é tão forte. Se você falar Harihal, vai entender, ok? A Herib com a espada, ou Harihal contra o templo, vai entender. Não precisa carregar, não. Dá uma carregadinha muito fraca aí, ok? Depois usado antes de Aleph, Resh, Ain e dos tônicos aí. Vocês vão aprender isso, tá? No momento você fique só olhando o mecanismo, que o artigo quanto à conjunção é prefixado no substantivo, tá certo? A preposição também você vai aprender é prefixado também no substantivo. Eu quero que você veja esse vídeo várias vezes para que você veja o mecanismo, tá bom? Aí a leitura você vai acertando, né? E depois nós vamos ensinar a escrever. Nós estamos falando aqui do hebraico quadrado, porque é a forma que você está vendo aí. Essas letras são impressas em livros, né? Na Bíblia, em revista, muitas placas de trânsito lá em Israel, muitos lugares, né? E também temos o hebraico cursivo, que é é a letra de mão, a letra de mão. E você depois tão somente substitui uma pela outra e o som é o mesmo. Então, a palavra terra aí, né? No caso, ela é Eretz, é terra. Mas como eu acrescentei aqui o artigo, ela toma o som também de A aí no Aleph. Ha, Aretz, Haaretz, Haaretz, né? A terra, ok? E a língua hebraica ela não possui o artigo definido, entenda isso. Se você não encontrar essa partícula aqui, o a, e tem que ser sempre um ou uma, né? Ou você pode então somente traduzir por exemplo, terra, né? Eretz, uma terra, né? Porque não possui o artigo definido, ele se define de alguma forma, tá bom? Vocês vão aprender isso quando nós começarmos a ler algumas frases inteiras. Depois você tem o artigo novamente, com os três pinguins embaixo, acontece assim, usado antes de o ret com o kametz, né? Na, eu falo essas letras aí, que vem na sequência, tá certo? Então, da maneira que está aí, tá bom? Então, o exemplo está embaixo. Sábio, né? O sábio. Hakam quer dizer sábio, né? Isso eu vou falar. O sábio é Hakam. É Hakam. Então, você fala o rei, né? Já mudou, já não é mais Ra, é Ré. Tá ok? Nós vamos continuar falando dessas regrinhas. Se você não entender, eu vou voltar a falar nisso. Vai ser fácil você aprender. Olha que o artigo é prefixado no substantivo, é por isso que muitas pessoas fazem confusão, né?
Algumas pessoas me falam assim, mas não é Yeshua Mashiach, Jesus Messias? Por que que está Ha-Mashiach? É porque está prefixado o artigo ali, né? O Mashiach, o Messias, ok? Eu quero que você só se preocupe agora em aprender o mecanismo disso. Quanto à leitura, é treinamento, quanto à tradução também, envolve tempo, né, para você assimilar isso. Tem pessoas que têm facilidade, né, em assimilar o vocabulário rápido e a sua tradução. O efeito da transliteração não tem colocado muitas vezes, porque senão as pessoas ficam viciadas em que eu coloque o som das palavras transliterando, e aí não aprendem de fato ler o hebraico conforme tem que ser feito, ok, meus amados? Eu só peço para que você se inscreva no canal, dá um joinha, faça um comentário positivo para que tenha relevância o canal e o YouTube começa aí a distribuir para mais pessoas, tá certo? E você que pode, eu sempre tenho falado, faça uma oferta, R$ 2, R$ 3, R$ 5, quem sabe R$ 10 por mês aí para nos ajudar a ampliar essa escola. Vou falar de coisas que já passaram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer diante dos códigos da Bíblia, palavras reveladas, pictografia de letras, os números, tudo que envolve a revelação da palavra, tá certo? Porque as pessoas que estudam teologia e não estudam hebraico, falta tudo. Porque quando você traduz do hebraico para o português, inglês ou espanhol, não consegue levar a bagagem que está dentro de cada letra, dentro de cada palavra. Tem palavras que têm a mesma raiz, então elas têm correlação e um texto fala com o outro, é muito interessante isso. Depois que você aprender tudo isso, você lê a Bíblia de outra forma. Você começa a ver códigos em vários lugares. Estarei falando sobre isso por esses dias, né? Texto que nos informa alguma coisa, texto que fala de algo que vai acontecer, né? E muitas coisas estão codificadas na Bíblia, amados. Então, essas regrinhas que eu estou passando, vai absorvendo ela, vai pegando ela, e depois você vai ver que vai ser fácil quando você pegar um texto, né, uma frase completa aí, e você vai identificar conjunção, você vai identificar o artigo, você vai identificar a preposição, você vai identificar os pronomes, e isso vai ficar muito fácil, singular, plural, entendeu? E isso vai ficar muito fácil, feminino, masculino também, ok? Então fica aqui um grande abraço do profeta Newton Maximiliano para você e até o próximo vídeo.